Você já se perguntou por que tantos ouvem o chamado, mas poucos escolhem realmente responder? Você já sentiu na alma um desejo profundo de significado, de um propósito maior, mas hesitou diante das incertezas da jornada? E se eu te disser que o ponto crucial não é apenas ser alcançado pela voz divina, mas a sua disposição em escolher seguir essa voz? Deus tem um plano eterno, um caminho singular traçado para cada um de nós. No entanto, há uma condição intrínseca e poderosa, a sua aceitação desse chamado. Não basta que a semente seja lançada, ela precisa ser acolhida para germinar. É precisamente nesse momento de resposta que a trajetória se transforma. Não quando Deus convida, mas quando você decide atender. A Bíblia nos lembra que somos chamados segundo o seu propósito soberano. Romanos 8:28 afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui vemos a origem divina do chamado e sua direção, o propósito. Mas onde nesse cenário entra a nossa responsabilidade? Talvez você se questione: será que eu sou um desses escolhidos? Será que Deus me vê com um papel especial em seu reino? A resposta, ao mesmo tempo simples e desafiadora, revela que ser escolhido transcende um mero título conferido por Deus. É fundamentalmente uma posição assumida por quem decide caminhar com Ele, mesmo quando a visão é turva e o futuro incerto. Pense nas encruzilhadas da sua própria vida. Quantas vezes, diante de uma decisão importante, você sentiu aquela convicção interna, este é o momento? Poderia ser o Espírito Santo direcionando, o próprio Senhor te preparando para um novo patamar. E naqueles instantes decisivos, você escolheu avançar ou permitiu que o temor te fizesse recuar? Qualquer que seja a sua resposta hoje, quero que reflita sobre o imenso poder que reside em suas mãos. O poder da decisão. É essa sua escolha, feita no silêncio da alma ou na ação prática, que molda não apenas quem você é no presente, mas o potencial ilimitado de quem você pode se tornar no reino de Deus. Este momento não é apenas um estudo, é um convite a encarar uma verdade libertadora. Você foi criado com um propósito singular, e o tempo de abraçá-lo é agora. Você já sentiu a voz de Deus, mas a dúvida silenciou sua resposta? Já vislumbrou uma oportunidade de crescimento espiritual, mas a incerteza do desconhecido gerou hesitação? O chamado divino ecoa para muitos, mas a disposição em caminhar até o fim é o que diferencia aqueles que apenas ouvem dos que verdadeiramente respondem. A história bíblica está repleta de homens e mulheres que foram destacados por Deus, não por predestinação arbitrária, mas por decisão e aliança. Alguns aceitaram o convite e se tornaram pilares de fé. Outros, como Jonas, tentaram fugir antes de ceder. Aqueles que responderam descobriram que o propósito de Deus para suas vidas era infinitamente maior do que qualquer medo ou limitação humana. Ser parte dos escolhidos não é um privilégio estático, mas uma condição dinâmica que se manifesta quando você alinha sua vida à vontade de Deus, mesmo sob a pressão das circunstâncias adversas. Essa resposta exige entrega, coragem e sim obediência, porque a jornada dos escolhidos raramente é isenta de lutas. Pelo contrário, são frequentemente aqueles que enfrentam as maiores provações, mas que, ao perseverarem, testemunham a poderosa mão de Deus agindo de formas extraordinárias. É essa disposição em escolher o caminho dele, apesar dos obstáculos, que transforma a sua história e pode impactar o destino de muitos ao seu redor. Talvez você esteja vivendo um momento exatamente assim agora, um divisor de águas. Talvez Deus esteja falando novamente, testando a profundidade da sua confiança e disposição para seguir adiante. Este vídeo foi preparado pensando em você, aquele que sente o chamado para algo maior, mas ainda não encontrou a força para dar o passo. Olhe para dentro de si neste instante e pergunte: estou pronto para assumir o lugar único que Deus reservou para mim? O chamado é oferecido por Deus. A resposta, essa pertence a você. E nesse poder de escolha reside a chave para destravar seu destino espiritual.
vamos recuar no tempo, para uma terra antiga, onde um homem ouviu a voz de Deus e se viu diante de uma escolha radical: permanecer na segurança do familiar ou caminhar para o completo desconhecido. Abraão era um homem comum, com sua rotina e planos, até o dia em que Deus lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Imagine-se no lugar dele. Havia raízes e estabilidade. Nada lógico indicava que ele deveria abandonar tudo. Mas a voz divina ressoou. E a resposta de fé de Abraão moldou não apenas seu próprio futuro, mas o curso da história, da salvação. Ele escolheu obedecer. Quantos de nós já recebemos um convite semelhante? Um impulso para sair da zona de conforto, abandonar velhos padrões, abraçar uma nova missão espiritual? O sussurro divino alcança incontáveis corações. Mas a disposição em levantar-se e seguir, essa é a marca de poucos. Abraão não possuía um mapa completo. Não sabia onde terminaria sua jornada. Sua única certeza era a voz de quem o chamava. E foi essa confiança ativa que o distinguiu e o elevou à posição de amigo de Deus. Sua escolha não se baseou em emoções passageiras ou promessas de facilidades, mas na convicção inabalável de que Deus é fiel para cumprir o que promete. Hoje, você pode estar diante de um chamado que ecoa a experiência de Abraão. Pode ser um novo ministério, a cura de um relacionamento rompido, uma mudança de direção na carreira que requer ousadia, ou algo tão simples quanto um convite para perdoar. Deus não espera que você esteja totalmente preparado para começar. Ele se compromete a preparar aqueles que decidem dar o primeiro passo em fé. A distinção entre ser apenas alcançado pelo plano de Deus e se tornar um escolhido reside na sua resposta a esse plano, manifestada em cada passo de obediência e confiança. Abraão escolheu mover-se. E você, está disposto a fazer o mesmo? Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Conecte-se com o silêncio interior. Agora, honestamente, pergunte-se: onde estou de fato na minha caminhada com Deus? Minhas ações e decisões refletem uma resposta ativa ao seu chamado? Ou estou me escondendo, adiando o que sei que preciso fazer? Quantas vezes sentimos claramente a direção divina, mas a escolhemos ignorar? Seja pelo medo das implicações, pelo custo percebido ou simplesmente pela inércia. É vital entender que Deus não chama para nos sobrecarregar, mas para nos capacitar, para nos transformar, para nos elevar a um propósito que supera em muito nossa compreensão atual. Cada passo que você não deu, cada hesitação, cada depois eu vejo, moldou o caminho até aqui. E agora, a mesma voz pergunta: você vai escolher avançar na fé ou continuará esperando que as circunstâncias se ajustem sozinhas? A palavra nos adverte em Mateus 25:29. Ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Isso aponta para um princípio espiritual. A nossa resposta ativa na fé é o catalisador para o crescimento. Permanecer inerte, por outro lado, pode nos custar até mesmo aquilo que já possuímos. Sua escolha hoje tem consequências eternas. Quer experimentar o crescimento espiritual que anseia? Então, é preciso abandonar a paralisia e decidir mover-se, mesmo que o panorama completo ainda não esteja visível. Talvez você se pergunte: como distinguir a voz de Deus de meus próprios pensamentos? Frequentemente, a voz divina ressoa no coração como um desejo profundo por algo maior. Uma inquietação santa que o mundo não consegue aplacar. Uma sensação de que há um propósito esperando por você, mesmo que não saiba como alcançá-lo. Essa é, muitas vezes, a suave e persistente lembrança do Espírito Santo sobre sua identidade e destino em Cristo. Pense no impacto das escolhas não feitas. Quem seria Abraão se tivesse dito não e permanecido em Ur? Que lições teriam sido perdidas? E quem você seria hoje se tivesse respondido àquela oração, àquele impulso para mudar, àquela oportunidade que talvez não retorne? Deus não impõe suas escolhas, Ele as oferece. A decisão de abraçar o chamado
ou de continuar à margem do propósito dele, repousa unicamente em suas mãos. É crucial compreendermos que ser um dos escolhidos não se baseia em sorte, acaso, ou um favoritismo arbitrário, mas na resposta contínua, na decisão diária e no alinhamento perseverante com a vontade de Deus. A Bíblia aborda este tema profundamente, e a forma como interpretamos palavras como escolhidos é fundamental. Quando lemos em Efésios 1:4 que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, não se trata de uma predestinação rígida que ignora nossa vontade. Em sua onisciência, Deus previu e escolheu aqueles corações que ele sabia que responderiam ao seu chamado com fé e obediência. Assim, ser escolhido é sim uma designação divina, mas que encontra sua realização na resposta humana. É quando você decide viver de acordo com os princípios do reino, assumindo sua responsabilidade espiritual e seguindo a Cristo mesmo quando as circunstâncias parecem querer te desviar. A teologia aborda isso na coexistência entre a soberania divina e o livre-arbítrio humano. Deus tem o controle final, mas nos concede a liberdade crucial de decidir. É nessa liberdade que a verdadeira identidade de um escolhido se manifesta, não pela herança religiosa ou frequência à igreja, mas pela escolha consciente e contínua de amar a Deus e caminhar em seus caminhos. João 15,16 reforça: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos constituí para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aqui, Jesus estabelece a prioridade da sua escolha, mas imediatamente vincula essa escolha à nossa responsabilidade de dar fruto. Ser escolhido, portanto, não é um estado passivo, mas um convite ativo à missão e à colaboração com o plano divino. A graça nos salva, mas o propósito nos convida à cooperação ativa. Muitos são alcançados pela redenção, mas nem todos avançam para viver plenamente o papel que Deus lhes reservou, permanecendo por escolha no limiar da promessa. Ser um dos escolhidos exige uma posição proativa. É um movimento diário, de ouvir, obedecer e confiar. É possível estar envolvido em atividades religiosas, orar, servir, mas ainda assim estar distante do cerne do seu chamado individual, porque o chamado divino vai além da religião. É sobre um relacionamento profundo com Deus, uma resposta íntima e integral, mesmo quando a lógica e as circunstâncias gritam o contrário. E talvez este seja o ápice da fé: continuar escolhendo a Deus e seus caminhos, mesmo quando você não entende cada detalhe da jornada. Como Abraão, que partiu sem um mapa. Como Moisés, que confrontou um império com um cajado. Como Pedro, que deixou tudo para seguir uma promessa aparentemente improvável. Ser escolhido não é sinônimo de facilidade. Requer renúncia, exige transformação, pede disposição genuína. Mas a recompensa é incomparável. A manifestação do propósito eterno de Deus na sua vida, algo que nenhuma conquista terrena pode igualar. Pergunte-se mais uma vez, com total sinceridade: estou respondendo ativamente ao chamado de Deus hoje? Estou caminhando com Ele de todo o coração? Ou estou apenas mantendo uma fachada religiosa, esperando que o destino se cumpra sem a minha participação? A escolha que você faz neste momento não apenas delineará seu futuro, ela ecoará na sua eternidade. Vamos trazer isso para a realidade palpável. Histórias de pessoas que, em um instante crucial, ouviram o chamado e decidiram responder. Suas vidas não se tornaram contos de fadas. Foram marcadas por lutas, falhas, perdas, sim. Mas também por redenção, crescimento e um propósito redescoberto, que transformou suas existências e tocou outras. Lembro-me da história de uma mulher que, embora crescida em um lar cristão, desviou-se em busca de algo que o mundo prometia, mas nunca entregava. Anos de vazio e tentativas frustradas a levaram a uma crise profunda. Foi nesse ponto que a voz de Deus a alcançou novamente. E dessa vez, ela escolheu voltar. A jornada de volta foi desafiadora. Reconstruir pontes, abandonar vícios, confrontar medos.
Mas a sua decisão de retornar a capacitou a liderar um ministério que hoje restaura a esperança de centenas. Tudo começou com aquela única escolha: levantar-se e voltar para os braços do Pai. Há também o exemplo de um jovem que, devastado pela perda do emprego e o fim de um relacionamento, sentiu que Deus o havia abandonado. Perdido, sem direção, ele se deparou com a promessa de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Naquele instante, ele decidiu parar de fugir do que não entendia e escolher confiar no caráter de quem prometia. Sua resposta abriu um novo caminho. E hoje, ele pastoreia uma comunidade vibrante, guiando outros a redescobrirem a esperança e o propósito. Essas histórias não são exceções. São a evidência do poder transformador da resposta humana ao chamado divino. Sua área de atuação pode não ser um palco visível, mas a fidelidade na sua escolha tem o mesmo peso eterno. Olhe para sua própria jornada. Houve momentos em que você sentiu a voz de Deus, mas hesitou? Um aviso ignorado? Um recomeço adiado? Uma oportunidade deixada para trás? A ilusão de que sempre haverá tempo é desfeita pela palavra em Tiago 4,14. Não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Compreenda, o convite de Deus não é uma pressão controladora, mas um gesto de amor e capacitação. Cada dia sem uma resposta ativa é um dia a menos investido no cumprimento do propósito único que Ele preparou para você. Você possui uma história singular, uma missão intransferível, um chamado pessoal. E mesmo que no passado a hesitação tenha prevalecido, o convite permanece. Há tempo para levantar-se, sair da sombra e assumir o lugar que Deus reservou para a sua vida. A decisão é sua. A oportunidade está diante de você, neste exato momento. Chegamos ao ponto culminante, ao instante em que a perspectiva se amplia. Ao olhar para trás, você começa a discernir cada passo, cada desafio, cada perda, cada vitória, tudo entrelaçado em um plano maior. Deus não foi um espectador distante. Ele estava e está ativamente moldando-o com propósito. Nada em sua jornada foi casual. Cada luta, cada oração silenciosa, cada lágrima, registradas em seu coração e tecendo a tapeçaria da sua história. Ele não permite sofrimento sem que dele possa surgir significado, não envia provações sem capacitação, e não te alcança com seu chamado sem um destino eterno reservado para a sua resposta. E se eu te disser que nos momentos em que a distância parecia maior, Deus estava mais próximo do que nunca? Que enquanto você sentia que tudo se desfazia, Ele estava construindo algo infinitamente maior do que seus olhos podiam ver? Romanos 8:28. Essa promessa poderosa não é uma garantia automática para qualquer um. Ela se aplica àqueles que amam a Deus e respondem ao seu chamado, vivendo alinhados ao seu propósito. É a decisão de alinhar-se que desbloqueia a cooperação divina para o seu bem. É possível ter bênçãos ao redor, mas sem caminhar no propósito, ainda haverá um vazio que nenhuma conquista humana pode preencher. Porque, reitero, ser um dos escolhidos não é uma questão de destino cego, mas de decisão consciente e contínua. É a escolha de levantar-se quando a alma clama por rendição, de perseverar quando as forças se esvaem, de confiar quando o caos impera. É abraçar uma identidade espiritual que vai além de sentimentos flutuantes. É ocupar a posição que Deus desenhou para você, mesmo quando parece impossível. Você já se perguntou por que o Evangelho alcança tantas vidas, mas uma minoria vive a plenitude do chamado? Por que alguns, ao ouvirem a voz de Deus, respondem com entrega, enquanto outros permanecem indiferentes? A resposta reside na escolha. As palavras de Jesus são diretas. Muitos são chamados, mas poucos escolhem seguir. Mateus 22:14. O convite está posto, universal. A decisão de aceitá-lo, essa é singularmente sua. Talvez este seja para você o dia do sim.
O momento de finalmente abraçar o chamado, de decidir mover-se mesmo sem entender todos os passos. O dia de deixar para trás o peso que o impede de avançar, seja um hábito antigo, uma mágoa não liberada, um relacionamento a ser curado, ou uma visão distorcida de si mesmo. É hora de escolher a liberdade que vem da resposta. Deus não exige perfeição inicial, Ele busca disposição. Sua parte é escolher crer, mesmo sem ver. Decidir obedecer, mesmo sem entender. Responder ao chamado, mesmo com o caminho incerto. E a beleza dessa jornada é que, ao escolher andar com Ele, Deus orquestra o restante. Ele abre portas que homem algum pode fechar, transforma fraquezas em ferramentas de graça e usa suas falhas para revelar a sua suficiência. Cada passo dado, em obediência, por menor que pareça, tem um peso eterno. Este é o ponto de virada da sua narrativa. Não importa onde você esteve, importa onde você está agora e, mais crucialmente, para onde você escolherá ir a partir deste instante. Não silencie o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Este vídeo não chegou até você, ao acaso. Foi um encontro planejado por Deus para tocar a sua vida neste exato momento. Chegou a hora de decidir. Chegou o tempo de responder. Chegou o dia de assumir quem você foi chamado para ser. Se você chegou até aqui, a mensagem ressoou. Ser um dos escolhidos é, em sua essência, uma decisão sua. Diante de tudo que exploramos, a pergunta mais vital é: como você responderá? Agora, a essa verdade, Deus falou ao seu coração. Você sentiu o toque dele. Talvez tenha chegado a este vídeo sem entender o porquê, mas agora a razão se revela. Deus tem um propósito específico para você, que vai além da salvação. É sobre responder ao chamado, sobre ocupar o lugar que Ele preparou. Então, se você sente que Deus está te chamando neste instante, mesmo que pareça que ninguém mais percebe, deixe registrado nos comentários: eu aceito o chamado de Deus. Sim, manifeste publicamente sua decisão. Declare que você vai parar de adiar a mudança necessária, que vai sair da inércia e assumir a posição espiritual que Deus destinou para a sua vida. Mas não pare apenas na declaração. Sua resposta se manifesta também na ação. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de despertar e esperança. Você pode ser o canal que Deus usa para tocar uma vida. Vá além. Pegue sua Bíblia ou abra o aplicativo e leia hoje Romanos capítulo 12, versículo 1. Medite nessas palavras. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este versículo é um convite direto a uma resposta total, dedicar sua vida inteira ao Senhor, não apenas nos momentos de fervor, mas na obediência constante de cada dia. Não espere que as circunstâncias mudem por si sós. Faça a sua parte. Escolha hoje quem você vai seguir. Decida mover-se na direção do chamado de Deus, mesmo que ainda não veja todo o caminho. Porque quando você escolhe andar com Ele, Deus assume o controle soberano sobre o restante. Essa é a verdadeira força da sua escolha. Essa é a marca indelével dos verdadeiros escolhidos. Eu sou Mário Pérez e este é o canal Evidência da Palavra. Minha oração é que esta mensagem não tenha sido apenas um vídeo, mas um encontro real com a presença transformadora de Deus. Que cada palavra tenha acendido algo em seu interior, uma santa inquietude, uma decisão inadiável, ou talvez um despertar espiritual há muito esperado. Lembre-se sempre, ser alcançado pelo chamado de Deus nunca foi sobre privilégio estático, mas sobre resposta dinâmica, sobre ouvir sua voz e decidir mover-se mesmo na incerteza, sobre confiar quando não se tem todas as respostas, sobre seguir adiante quando o caminho ainda está sendo revelado passo a passo. Porque, como vimos, Deus não busca os já preparados. Ele prepara aqueles que escolhem responder ao seu chamado. Se este vídeo tocou seu coração, não permita que a inspiração se dissipe. Haja em resposta. Comente, compartilhe.
E mais importante, ore pedindo clareza e coragem. Peça a Deus para revelar o propósito específico que Ele tem para a sua vida e então, com ousadia, decida dar o primeiro passo nesse caminho. Não ignore mais o chamado. Não adie mais a decisão. Não subestime o poder eterno de uma única escolha feita em fé e obediência. A verdadeira jornada espiritual não termina aqui. Ela começa agora com a sua resposta. E se você deseja continuar crescendo, aprendendo e sendo moldado pela poderosa palavra de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas mensagens. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente e que você saia deste momento não apenas inspirado, mas fundamentalmente transformado pela força da sua escolha.